Vamos então, queridos, para o último capítulo, então, o capítulo 18, as 7 últimas pragas e os justos agora. O capítulo 17 foi as 7 últimas pragas e os injustos, mas o 18 são as 7 últimas pragas e os justos. Que legal, que capítulo fantástico, querido amigo. Por favor, pegue esse livro e leia. Você vai se deliciar com tanta coisa boa, principalmente esse capítulo 18. Olha que bonito, está aqui atrás. Muito bonito, o pôr do sol. E o capítulo vem dizendo o seguinte, olha, o grande tempo de angústia começa depois do fim do tempo da graça. Ou seja, o povo de Deus, ele vai passar por um grande tempo de angústia, que vai ser exatamente quando a porta da graça se fechar e as pragas começarem a cair. Esse capítulo é muito legal, porque fala de coisas boas, do que vai acontecer comigo e com você, em nome de Jesus. Você já é um justo, você é uma pessoa que Deus está preparando, está te chamando, está te preparando para que você possa ser uma pessoa justa e suportar e estar naquele grande dia. E aqui tem algumas textos aqui interessantíssimos. Eu não vamos estudando por parte para a gente não pular nada, né? O povo de Deus acha-se preparado para o difícil futuro. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Ou seja, não vai ter mais misericórdia. Acabou, a porta da graça fechou, acabou. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Sem choro e sem vela, fazer a moda do ditado. Sem choro e sem vela. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, olha que legal, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor e acha-se preparado para a obra probante que diante dele está. Terrível e além da compreensão. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Interessante, né? A nossa fé vai ser provada no cansaço, na demora e na fome. Tem gente que fica com fome, fica, né, sem paciência, né, fica totalmente transtornado. Nós vamos ser provados na fome. Cansaço, demora e fome. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Ou seja, tem gente que ainda fica falando, vai ser ruim, mas não vai ser isso tudo, né? Não, o negócio vai ser complicado. E olha só o que ela fala pra gente, Ellen White fala aqui pra gente, sobre muitos serão levados a repousar antes do tempo de angústia. Presta atenção, a gente às vezes fala, né, quando um irmão nosso morre antes da hora, né, que a gente julga ser antes da hora, a gente geralmente fala, fica tranquilo, Deus está retirando os seus. Olha só o que ela fala sobre isso. Nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Nem sempre é prudente a gente ficar lá. Tem um irmão nosso, doente, né, prestes a morrer, que deve ficar, meu Deus, tem que curar, tem que curar, tem que curar. Não é prudente. Ela está falando que nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Deus sabe se aqueles em favor de quem se fazem essas petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que caso vivessem. Conhece o fim desde o princípio, nosso Deus. Muitos serão levados a repousar, a morrer, antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Então Deus realmente vai tirar, vai permitir que pessoas cristãs, pessoas fiéis, elas não sejam curadas, sejam mortas, para poupar esse momento do tempo de angústia, porque Deus sabe que nem todos vão realmente suportar esse momento de angústia, que vai ser terrível, queridos. Argumentos usados contra o povo de Deus.
vi que os 4 anjos, né, segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido o juízo divino sobre eles e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Então, queridos, as pessoas, os injustos, vão imaginar que as pragas estão caindo sobre eles é por culpa dos justos. E eles vão fazer de tudo para acabar com os justos da terra. Quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e for embora, Satanás fará os maus atos que por muito tempo tem desejado realizar. Tormentas e tempestades, guerras e derramamento de sangue. Se ele se deleita nessas coisas, efetuando assim a sua colheita. E tão completamente serão os homens enganados por ele, que declararão que essas calamidades constituem o resultado da profanação do primeiro dia da semana. Deu para você perceber, queridos? O negócio vai ser muito tenso. A gente vive num momento aí, né, de polarização política, né? E é um tal de briga, né? Às vezes a gente não deve se posicionar. Nós cristãos não devemos nos posicionar porque a nossa pátria não é aqui. Mas quando a gente olha aí os debates acalorados, a gente percebe que parece que falta pouca coisa para eles se atacarem, né? E um matar o outro. Queridos, é o que... Quando tivermos no momento de angústia, isso vai acontecer, mas não vai ser entre esquerda e direita, não. Vai ser entre justos e injustos. E a Bíblia fala que Satanás vai estar fazendo um monte de desgraça. Ellen White fala que Satanás vai estar fazendo um monte de desgraça. E as pessoas vão começar a imaginar que essas desgraças são decorrentes aos justos que não estarão observando o primeiro dia da semana. E olha só o que ela continua dizendo. Dos púlpitos das igrejas populares, ou seja, das igrejas que não são a igreja cristã, a igreja adventista do sétimo dia, a igreja verdadeira, dos púlpitos dessas outras igrejas será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido porque o domingo não é honrado como deveria. Imagina, o negócio vai ser feio, querido, o negócio vai ser feio. A gente fica aí imaginando, né, como é que pode um vírus, apenas um vírus, colocou o mundo todo parado, né? O mundo todo parado. Todo mundo tem um inimigo comum, que é o Covid-19. Quero dizer, você imagina quando chegarmos num momento de angústia, todas as outras igrejas estarão pregando, olha, essas desgraças é por causa desse pessoal aí, ó, que não guarda o domingo. Imagina como que a gente vai ser procurado. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e à lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. E o mesmo argumento, há 1800 anos, foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Este argumento parecerá concludente, um grande conflito. Queridos, o negócio vai ser complicado. O tempo de angústia vai ser tenso demais. Vai ser um momento que, olha, só os fortes, né, vão viver. Não fortes por si mesmos, mas fortes em Cristo, né? Morte para todos os que não honraram o domingo. Então vai sair o decreto de morte para todas as pessoas que não honrarem o domingo. Saiu então o decreto para que matassem os santos, o que fez com que esses clamassem dia e noite por livramento. E aí vem falando que os remanescentes fazem de Deus a sua defesa, né? Então nós, os remanescentes, estaremos buscando em Deus. E olha só, Daniel capítulo 12, versículo 1, vai ser válido exatamente nesse momento. Dê só uma olhadinha em Daniel capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: nesse tempo, no tempo de angústia, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos
do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro de Deus. Queridos, preste atenção numa coisa, no momento de angústia, Miguel se levantará. Miguel é Jesus quando ele entra na guerra. Miguel, quando a Bíblia fala de Miguel, é exatamente o nome de Jesus quando ele entra na guerra para defender o seu povo. Jesus vai defender o seu povo, queridos. Não há o que temer. Não há o que temer, queridos. Deus vai intervir. E Ellen White fala exatamente isso. Quando vier esse tempo de angústia, todo o caso estará decidido. Não mais haverá graça nem misericórdia para o impenitente. Estes poucos remanescentes incapazes de se defender, é óbvio. Quantos de nós cristãos, nós não temos armas, nós mesmo não sabemos manusear, a maioria de nós não sabemos manuseá-las. Então não tem por que pensarmos que nesse momento de angústia, quando o decreto de morte for feito, que nós seremos salvos pelas nossas próprias forças, pelas nossas artes marciais, pelo 38, que talvez alguns de vocês tenham. Não, queridos. Nós seremos salvos pelas mãos do Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Deus. Esses poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito final com os poderes da terra, arregimentados pela hoste do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam o seu sinal. Queria Deus auxiliar seu povo agora, pois com sua assistência que poderão eles fazer naquele tempo em tão terrível conflito? E aí vem falando que o povo de Deus então vai fugir das cidades. Muitos vão ser presos. Queridos, não pense que você tem que ir para o interior para fugir e para não sofrer. Queridos, esqueça isso. O tempo de angústia vai ser para todos os irmãos, todos os fiéis, todos os justos. Não importa se você vai estar na cidade ou se você vai estar no interior. Quando esse mesmo livro, nos capítulos anteriores, falaram para os justos saírem das cidades, é para evitar a contaminação de pecado. Às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que fugir, eu tenho que sair para um local afastado para eu ficar lá de boa, como se você não fosse ser atingido pelo tempo de angústia. Querido, esquece, irmãos. As pessoas, o mundo, o poder militar consegue identificar onde está uma pessoa lá no meio do mato, se eles quiserem, através de satélites, através de vários equipamentos. Você suficiente? Você acha que você é um desbravador tão bom a ponto de ficar escondido, vivendo no mato, e ninguém vai te achar, queridos, pelos seus próprios esforços? É óbvio que não. Nós seremos protegidos por Deus, queridos. Miguel, Jesus Cristo, vai estar nos protegendo. Então, queridos, esquece esse negócio, eu vou ter que fugir para eu me proteger. Esquece isso. Proteger do tempo de angústia? Negativo. O tempo de angústia todos vamos passar. Quer quem esteja na cidade, ainda que Ellen White fala que nós, pastores, seremos os últimos a abandonar as cidades grandes, quer você que esteja lá no interior. Todos seremos perseguidos. Mas louvado seja Deus, que Deus garante que Ele vai estar com a gente. Eu quero achar aqui um texto para nós terminarmos, que aqui eu achei. Os santos não perderão a vida. Eu quero terminar com esse texto aqui. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua transladação e que se não encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Vi que, se fosse permitido aos ímpios matar aos santos, Satanás e todo o seu exército maléfico e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos. E, que triunfo seria para a sua majestade satânica ter poder na última luta finalizadora sobre os que por tanto tempo haviam esperado ver aquele a quem amaram. Aqueles que haviam zombado da ideia de os santos ascenderem para o céu
serão testemunhas do cuidado de Deus, queridos, para com o seu povo e contemplarão o seu glorioso livramento. Primeiros Escritos, página 284. Deu para você entender, querido amigo? Fica tranquilo. Se você estiver no tempo de angústia, você e eu, se estivermos até lá, se não formos retirados antes, né? Vamos ficar tranquilos que Deus vai nos conduzir, Deus vai nos proteger. O povo de Deus não estará livre de sofrimento. Não, vamos sofrer. Mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O grande conflito, página 629. Entendeu? Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado, como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Deu para você entender? Então não adianta, não tem porquê cristão justo, os salvos, morrerem na perseguição, no decreto de morte. Não tem porquê. Por quê? Porque se sair isso aí, queridos, se sair o decreto de morte e depois do decreto de morte os fiéis morrerem, o sangue dos fiéis não vai servir para converter mais ninguém. É por isso que Deus não vai permitir que os seus filhos, os seus fiéis, morram nesse momento, depois disso tudo. E aí ela continua dizendo que Deus vai prover, Deus vai prover. Tem gente que fica falando, não, eu vou plantar, vou ter bastante colheita, porque nesse momento de angústia eu vou ter o que comer. Negativo, queridos. Aqui ela fala que Deus é que vai prover, porque quando as coisas ficarem ruins, as suas terras serão tomadas, as nossas casas serão tomadas, as colheitas que você plantou, outras pessoas vão vir e vão colher, tá certo? Vão comer no seu lugar, mas Deus há de providenciar comida e água. A água e o pão é certo, não vai faltar. Deus vai mandar, se preciso, até os corvos, assim como ele fez com Elias. Deus vai mandar para a gente, ou vai fazer chover maná do céu, como fez com os israelitas. Deus vai prover. O povo de Deus não vai acariciar pensamentos pecaminosos durante esse momento. Deus vai estar conosco. A batalha contra o próprio eu, ela continua. E aí ela termina dizendo nesse capítulo, deixa eu ver o último momento aqui, que é exatamente sobre isso. Ela fala aqui para a gente o seguinte, que a batalha contra o próprio eu continua. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso nenhum, ponto a que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. Não, a santificação é o resultado de uma vida de obediência que dura toda a vida. E ela continua dizendo, tem de se manter constante guerra contra a mente carnal e temos que ser ajudados pela enobrecedora influência da graça de Deus, que atrairá a mente para cima, habilitando-a a meditar sobre coisas puras e santas. Ah, meu querido irmão, a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é uma beira de praia, nas férias, numa rede, tomando uma água de coco. Negativo. A vida cristã é guerra, é santificação todos os dias, queridos. Quando os seres humanos santa não permanecerão na terra, mas serão levados ao céu. Se bem que o pecado seja perdoado nessa vida, seus resultados não são agora inteiramente removidos. É por ocasião da vinda de Cristo, deve transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E eu termino por aqui. Queridos, que Deus nos abençoe, que possamos estar nos preparando, santificando a nossa vida hoje, amigos, para que naquele grande dia, se estivermos vivos num tempo de angústia, no grande tempo de angústia, que nós possamos estar aprovados para esse dia. Que Deus e que esse estudo possa servir para o seu enriquecimento espiritual. Vamos juntos permanecer firmes, vamos juntos nos santificar, vamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Foi um prazer mesmo estar aqui, mesmo que virtualmente, falando com cada um de vocês. Muito obrigado ao convite que foi feito para mim, através da diretora da sociedade. Realmente, para mim, foi um momento maravilhoso em estar aqui me debruçando sobre esse tema tão importante, estudando e também compartilhando com você. Que Deus abençoe e tenhamos todos uma excelente noite. Quero convidar você para orar comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse momento lhe agradecer, Senhor, por todas as bênçãos. Pedir ao Senhor uma bênção muito especial para cada um de nós. Senhor Deus, por favor, é tão bom, ó Deus, aprendermos sobre esses assuntos. É tão bom, ó Deus, lermos sobre os últimos momentos da história deste mundo, porque isso aquece o nosso coração, isso faz com que a gente fique mais alerta. E eu te agradeço por essa oportunidade. Que todos nós juntos, ó Pai, possamos estar nos preparando, santificando a nossa vida, obedecendo ao Senhor, para que no tempo de angústia estejamos do lado dos salvos, do lado dos justos, sendo amparados pelo Miguel, que é Jesus Cristo em batalha. Perdoa nossos pecados, ó Deus, purifica-nos, salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.